Você provavelmente já ouviu falar das 7 maravilhas do mundo, não é mesmo? E você já deve saber que o Cristo Redentor é uma delas. Mas e sobre as 7 maravilhas do mundo antigo? Você sabe alguma coisa? Não? Então é por isso mesmo que a gente tá aqui, rapaz. Então bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Eliezer Timniak, estou aqui com o Alex. E hoje a gente vai falar das 7 maravilhas do mundo antigo, que é incrível. Esse vídeo aqui vai surpreender a tua mente. As 7 maravilhas do mundo antigo são basicamente construções magníficas da antiguidade, que foram descritas por vários autores em guias ou poemas populares entre os povos antigos. Então imagina, se uma pessoa naquela época queria fazer um mochilão, ela ia provavelmente ler um desses guias para saber quais eram as construções mais incríveis e mais maravilhosas do mundo da época dela. E das 7 maravilhas do mundo antigo, apenas uma, que é a pirâmide de Gizé, permanece até hoje relativamente intacta. E todas as outras foram destruídas por algum motivo. Então vamos lá nessa viagem! A pirâmide de Quéops, ou pirâmide de Gizé. O termo maravilha foi aplicado à grande pirâmide de Quéops pela primeira vez por Heródoto, no século 5 a.C. A pirâmide de Quéops é a mais alta do mundo e também é a construção mais antiga dessa lista. Ela foi construída no século 17 a.C. no planalto de Gizé, a oeste da atual capital do Egito, Cairo. A pirâmide de Quéops demorou 20 anos para ser construída, com a ajuda de milhares de operários. E foram necessários 2.300.000 blocos de granito branco e calcário para construí-la. E cada um desses blocos pesava entre 2,5 e 15 toneladas. Ou seja, parada muito pesada, cara. Ela tem uma base quadrada de 230 metros de lado e ela tinha 146 metros de altura. Agora, atualmente, ela tem apenas 136, porque estão faltando algumas partes. E a função dessa pirâmide era servir de tumba do faraó, assim como as outras pirâmides da região. E existem outras suposições sobre a utilidade da pirâmide. Algumas vezes podem até ter base científica, mas na maioria das vezes é altamente fantasiosa, como por exemplo alienígenas. Não tem nada a ver. Por que o alienígena ia fazer isso? É, ficar construindo pirâmide, né? O alienígena vem lá do espaço pra ficar tipo pedreiro aqui na Terra, né, mano? Comendo marmita, tá ligado? Imagina o alienígena rebocando a parada, falando, caraca, mano, ainda falta um bocado ainda, mano. É, putz, chega logo sexta-feira pra tomar minha cervejinha. Aí chega o chefe, vai ficar pronto quando? Aí ele fala, 2 semaninhas. Muito bom, cara. Os jardins suspensos da Babilônia. A história da cidade da Babilônia começa na segunda metade do 3º milênio antes de Cristo. A cidade foi o centro de um império que se espalhou logo no início do 2º milênio e se expandiu até atingir o seu ápice no reinado do Nabucodonosor. Durante os seus anos de glória, a cidade foi coberta por várias construções maravilhosas. E entre elas estão os jardins suspensos da Babilônia, que foram construídos a mando do rei Nabucodonosor, lá no século 6 a.C. E eles eram compostos por cerca de 6 terraços que continham jardins no seu topo. Por isso o nome de jardins suspensos. E os andares tinham cerca de 120 metros quadrados cada. E eram apoiados por gigantes colunas que chegavam a medir até 100 metros. Cada superfície era adornada com jardins que continham inúmeras árvores frutíferas, esculturas de deuses e cascatas. E alguns documentos antigos dizem que esses jardins davam acesso ao palácio do rei Nabucodonosor, que havia mandado construí-lo para satisfazer as vontades de sua esposa preferida, Amitis, porque ela dizia que tinha saudades dos campos e das florestas da sua cidade natal. Ou seja, bem gado também, né? Caraca, mano, bem gado, hein? Foi gado. Mas as maravilhas do mundo moderno provavelmente era tudo o cara querendo se afirmar, né, cara? É, pode ser, né? Ela deve ter falado pra ele, tipo assim, ó, a minha irmã ganhou um presentão do marido dela. Ele falou, o quê? Vou fazer um muito melhor então, peraí. É, vai lá. E é claro que possuir esses jardins significava que o rei tinha muito dinheiro. É tipo você ir pra Dubai hoje e você ver tipo aquele prédio gigante, tipo Nova York e tal, que demonstra poder do local. Só que naquela época eram jardins. É, um jardim em cima de um prédio, tipo assim, caraca, como é que ele conseguiu fazer isso, né? É, impressiona a galera que chega lá, né? O Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes é uma das 7 maravilhas do mundo antigo que durou mais tempo. Foi construído em 303 a.C. e foi destruído pelo Kratos no God of War de 2005 no PlayStation 1. E realmente o cara luta contra esse negócio aí. Pô, é muito bom, velho. O God of War é muito bom, mano. Enfim, continue. Bom, na verdade, o Colosso foi construído em 303 a.C. e foi destruído em 224 a.C. Ou seja, durou aí menos de 100 anos. Essa estátua era toda cromada de bronze e representava o deus Apolo. Ela tinha 34 metros de altura e foi instalada na entrada de Rhodes. Ela representava a riqueza da ilha de Rhodes, e o objetivo era impressionar os marinheiros e mercantes que entravam no porto.
Ou seja, tipo, mais uma parada pra impressionar. Depois que ela foi destruída por um terremoto, as ruínas permaneceram no local até o século 7 depois de Cristo, antes do bronze ser recuperado e vendido. Estátua de Zeus. Zeus era o maior deus da mitologia grega, e em homenagem a Zeus, os gregos construíram um templo entre 470 e 456 a.C. E nesse templo foi erguida uma estátua de Zeus feita de ouro e marfim. O templo foi destruído em 426 a.C. por um terremoto, e a estátua provavelmente foi destruída junto ou em um incêndio que ocorreu em Constantinopla 50 anos depois. Templo de Ártemis. O Templo de Ártemis está localizado na cidade de Éfeso, uma cidade antiga cujos vestígios agora estão na Turquia. A cidade foi fundada no final do século 11 a.C. No século 10 a.C., Éfeso era uma das principais cidades da cultura e do comércio gregos. E durante o século 6 a.C., o rico rei da Lídia financiou a construção de um templo chamado Artemision, um templo onde a população venerava uma deusa-mãe que os gregos mais tarde assimilariam como Artemis. O templo foi destruído, reconstruído, destruído de novo, reconstruído de novo, até que o rei Teodósio proibiu os cultos pagãos no século 4. Foi então que ele serviu, como costuma acontecer, como fonte de pedra para construir outros edifícios. E foi assim que ele foi destruído, reutilizado para outra parada, né? O mausoléu de Harnicalasso. Harnicalasso era a capital do reino de Cária. Esse reino era uma possessão do Império Persa, mas o seu governador proclamou a independência do reino de Cária. Foi esse momento que ele mudou o nome da sua capital para Harlicanasso. Seu governador se casou com a sua irmã Artemisia II, que construiu para ele uma tumba esplêndida em Harlicanasso após a sua morte em 453 a.C. Era uma construção de cerca de 50 metros de comprimento decorada com um esplêndido quatre, que era uma estátua de uma carruagem puxada por 4 cavalos, colocados no topo do monumento. Hoje em dia já não resta muito do edifício que foi destruído no século XIV, também para utilizar suas pedras em outras construções. Mas ainda assim, alguns pedaços de estátuas você pode ver no Museu Britânico, ainda hoje. Colossal, hein? Altas estátuas, altas paradas, hein? A galera gostava de gastar dinheiro com o que ia ter depois da morte, né? Que doideira. Outra parada que representa que, tipo, como os políticos, os governantes ali do passado também, os caras, tipo, gastavam dinheiro com umas paradas que não era com educação, com saúde, tá ligado? Os caras tava nem aí, né, cara? Os caras queriam saber de falar que eles tinham um prédião grandão, né? É um problema que, tipo, tu vê em todo no mundo desde a antiguidade, né, mano? O farol de Alexandria. Construído no século 3 a.C., o farol de Alexandria foi descrito por muitos viajantes até o século 14, quando foi destruído por um terremoto violentíssimo. Ele tinha uma altura de mais de 130 metros e era feito de 3 partes perfeitamente distintas. A parte inferior era quadrada, a segunda octogonal e a terceira, muito mais curta, cilíndrica. E no topo delas havia uma estátua cuja representação ainda é objeto de discussão hoje. Ou seja, tipo, ainda não sabe o que era ao certo o significado daquela estátua. E para quem não sabe, Alexandria foi fundada em 331 a.C. por Alexandre o Grande durante sua conquista do Império Persa. E durante 3 séculos, Alexandria era a cidade mais importante do mundo, do ponto de vista intelectual, comercial e artístico. Caraca, mano. Essas paradas eram, tipo, muito grandes, né? Até hoje, né, mano? É uma coisa que o ser humano tem, mano. Tem que criar coisa grande, né? Pois é, pô. Tem que impressionar. E outra maravilha também, que não é do mundo antigo, mas é desse mundo aqui, meu amigo, é esse canal aqui, rapaz. Se você quiser um outro vídeo só sobre maravilhas aí do mundo moderno, bota aí nos comentários aí. E aqui vídeo todo dia, rapaz. Até mais, até amanhã. Dá like e se inscreva.